Bom, boa noite aí, milionários. Quem for assistir outro horário, boa tarde, bom dia. O importante é estar assistindo. Bom, vamos lá. Finalmente chegamos à parte prática, né, de como escolher ações de dividendos para fazer nossa carteira previdenciária, ou seja, uma carteira de aposentadoria com ações de dividendos. Tá bom? Bom, eu de novo aí falando com vocês, Rodrigo Perdigão. Enquanto nós vimos a questão das aptidões para um investidor, em qualquer área, tá bom? Aquilo que eu falei serve para qualquer área de investimento, serve para muita coisa da vida, inclusive. Mas tinha deixado uma pergunta, né? Que para mim é a principal característica do investidor, que é a paciência. E o Buffett fala sobre isso, né? Que o mercado é o local onde o paciente ganha do impaciente. Porque a pessoa que ela não tem controle emocional e se arrisca na bolsa, ela vai perder dinheiro. Ela vai vender na hora errada. Você tem que vender quando está caro e comprar quando está barato. Essa é a regra para qualquer investimento, tá? E a bolsa não é diferente. Mesmo para ações de dividendos, que eu já falei com vocês que preço importa, tá bom? Então, essa é a resposta da pergunta. O mercado é um local de transferência de riqueza do paciente para o impaciente, porque através da paciência você age corretamente. Você tem frieza para agir corretamente. Bom, poesia, nossa querida Cecília Meirelles, tá bom? Então vamos lá, Cântico 13, renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, acho muito bonita essa poesia no sentido do que interessa para hoje. O mercado financeiro é um mercado onde você tem que estar preparado. E tem muitos investidores, né, que também acham que, além da paciência, uma grande virtude do investidor é a adaptação, que também serve muito para a vida, né? Você se adaptar às circunstâncias, e a poesia fala sobre isso. Né? Então, renova-te, quer dizer, sempre você se modificando, de preferência para o melhor, né? Renasce em ti mesmo, multiplica teus olhos para verem mais, então você cada vez mais atento, né? Multiplica os seus braços, para você poder semear tudo, você trabalhar mais, produzir mais, né? Agora, destrói os olhos que tiverem visto para quê? Para criar outros com visões novas, né? Destruir a os olhos, você passar a ter novas visões, mais atualizadas, mais modernas, né? Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher, você reaprender a semear, a colher novamente, né, após a semeadura. Seja sempre o mesmo, guarda o que é bom de ti, né? Na verdade, a gente muda o que a gente pode melhorar. O que é bom a gente mantém, né? Sempre outro, né? Então você ser sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo melhora o que você puder melhorar. Mas sempre melhor, né? Sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então acho que é o espírito do empreendedor. Aqui eu acho interessante, né? Confúcio, um filósofo, um grande filósofo oriental, né? Tá aqui, ó, bem antes de Cristo, ele deixou várias lições. Uma delas que eu achei interessante para nós aqui também é: se você planeja para um ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, na verdade, o que serve para nós, que tem a ver com a paciência, nós já falamos, no sentido de obter resultado. Você não vai colher uma árvore você não vai plantar uma árvore e vê-la crescer em um dia, né? Então, você vai demorar um tempo. Você vai plantar, por exemplo, alguma cultura, eucalipto, você planta, você demora aí anos para poder ter resultado da sua plantação. Então, essa importância da paciência, porque nós dependemos do tempo. O tempo é uma variável que existe em tudo na nossa vida, e na Bolsa de Valores não é diferente. Então, por isso, o caminho que eu acredito que nós devamos seguir, né, baseado inclusive na poesia que a gente viu, é sempre estar estudando, se aprimorando, inclusive pela prática, que não adianta você só teorizar. Então, acabei de mandar material no grupo aí da turma de vocês, mandei no grupo da turma avançada também, tá certo? Aí o Clarindo, da turma avançada, pô, obrigado, professor, vou ler esse material e vou aplicar. Eu falei, ótimo. Então, estudo
sem a prática não existe, né? O Okada aí, que é o pilar aí desse nosso curso, ele fala, né, em um dos textos dele, que o estudo sem ação, sem prática, é uma mera forma de distração, né, de divertimento, ou seja, um passatempo. Então, é importante estudar sim e colocar em prática, né? Ele fala até a questão do pragmatismo, uma teoria filosófica, né, que William James criou, e que fala na questão da importância de você colocar as coisas em prática. Então, a bolsa de valor, idem. Porque esse conhecimento aqui que nós estamos vendo, se você não aplicar para te trazer uma qualidade de vida melhor, não serve para nada. Bom, vamos continuar aí. O que são ações? Então, por definição, tá bom? A menor parte do capital social de uma empresa. Então, falando, traduzindo isso daqui, que é uma definição de livro, está até na referência final lá da Luciana Seabra. Então, o que acontece? O que é uma ação? Uma empresa, para se financiar, ela pode ir ao mercado financeiro, os bancos, tá? E pegar empréstimo. Ou ela faz o quê? Ela abre o capital dela. Ela pega, divide o capital dela em vários pedaços, e esses pedaços são as ações. E vende no mercado. O dono fica, né, com a maior parte das ações, que ele vai ter o controle, né, de decisão da empresa, então ele fica com a maior parte das ações e coloca aí o que ele quiser no mercado. Com isso, ele capta dinheiro. As pessoas compram a ação, que é o que a gente vai fazer. Né? Quem não está fazendo ainda vai fazer, vai comprar a ação, vai se tornar sócio da empresa. Tá bom? De acordo com a proporção de ações que tem, obviamente. E você, qual a vantagem de você se tornar sócio da empresa? Que você recebe parte do lucro da empresa. Tá certo? Assim como o dono também. Então, o dono tem interesse que a empresa dê o lucro que ele recebe através dos dividendos. Dividendo é parte do lucro que o acionista recebe. O dono recebe, quem mais é sócio, né, desse dono recebe também. Então, a ação é isso. É você ter uma participação numa empresa. Quanto mais ações você tem, maior sua participação, maior também você recebe de lucro da empresa, tá bom? A empresa pode falir, você perde o seu capital, acontece. Isso a gente vai procurar empresas boas, né, para investir, empresas de sucesso, para isso que a gente estuda, né? Bom, aqui está um exemplo de ação dos anos 70, aí, 60, 70. Nos anos 80, ainda tinha dessas ações aqui, não sei sinceramente quando mudou, acho que foi nos 90 que mudou. Né? Antigamente as ações eram uma obra de arte, eram desenhadas, eu cheguei a ver em um livro algumas ações, é como se fosse um quadro de tão bonito que eram muito poucas ações, né, no Brasil. Aí foi aumentando o número de ações, e ainda estava em papel, o mundo não era digitalizado igual hoje, e você possuía, você comprava, você ganhava pelo papel, tá certo? Então está aqui um exemplo de ação. Hoje você faz tudo aí pelo computador, pelo celular, então fica tudo digital, tá bom? Bom, então aqui nós temos alguns tipos de ações, vamos ver a diferença entre elas, né? Já botei aqui ação ordinária, preferencial, tem units também. Então vamos ver os tipos de ação. Primeiro, ações ordinárias, elas sempre terminam com 3. Então, por exemplo, lojas americanas, isso aqui chama ticker, tá? AMER3. Tá? Então, isso aqui é o ticker do americano. Quem quisesse comprar americano é quem quisesse, né? Agora tá meio complicado de comprar. Você digitava isso daqui, né, na sua corretora, e você tem, para comprar ação, você tem que obrigatoriamente abrir conta numa corretora. Aí você transfere dinheiro para ela e compra pela corretora. Alguns bancos também você pode comprar ação, para o Banco Inter, na Caixa, Banco do Brasil, mas a regra geral é você abrir uma corretora e transferir dinheiro para ela para poder comprar ação. Aí você, tá, eu vou mostrar daqui a pouco um print, tá, do celular no momento de selecionar ação para comprar, mas a princípio você manda o dinheiro e compra pela corretora a sua ação, tá bom? Bom, aí aqui, qual a característica ou vantagem dessa ordinária? Tem tag along. O que é tag along? Direito de receber de um comprador 80% do valor pago pela aquisição da empresa. Então, o que é isso? Imagina que você tem ação, você é um minoritário. Tem sócios lá que tem milhões de ações. Você tem aí centenas de ações, dezenas de ações. Então, quando alguém quer comprar a empresa, eles vão quem tem mais ação e oferecem um valor para eles, para comprar as ações deles. Tá bom? Mas você também tem ação.
fala, pô, peraí, como é que eu fico nessa daí? Eu não estou negociando com quem está comprando. Então, tag along é um direito por lei que você tem o direito de receber 80% de quanto os majoritários, quem tem mais ação, recebeu pela questão da empresa. Então, por exemplo, se eles receberam R$ 100 por cada ação, você vai receber 80, pelo menos. Tá bom? Então, isso que é tag along. Aí eu botei aqui, né, uma provocação, né? Porque a Americana, por exemplo, desabou. Qual a vantagem de você ter tag along ou de, inclusive, estar no novo mercado, que é o mais alto padrão da Bolsa de Valor de segurança, né? Todas as ações do novo mercado têm que ter o ticker 13, né? São ações ordinárias, obrigatoriamente. Qual a vantagem? Nenhuma. Você não tem garantia nenhuma legal, porque lei não representa cumprimento de garantia, né? Eu não tinha advogado, inclusive, para burlar a lei de acordo com a conveniência. Eu tenho pelo menos tentar, né? Usar estratégias para tentar achar brechas na lei, etc. Né? Então, a lei não significa uma garantia de um direito. Por isso que eu faço essas provocações. Faço aqui da ação ordinária e faço também das preferenciais. Tem ticker 4. Né? Então, aqui está um exemplo da Oi. Né? Oi BR4, ação preferencial da Oi, né? Americana, uma varejista. Vocês sabem que teve um escândalo de fraude no balanço dela. Ela acusava que tinha lucro, mas na verdade era um lucro falso. E o valor da ação, ele deriva do lucro que a empresa tem. Quanto mais a empresa lucra, mais a ação se valoriza. Isso daí é uma constatação prática. Isso não é uma regra teórica ou uma lei. Se observa que quando uma empresa ela dá lucro, ela valoriza, porque as pessoas buscam empresas que têm lucro. Então elas vão comprar ação, por isso o preço sobe, tá bom? E aí, então, como estava tendo lucro forjado, os valores eram artificiais. Quando se descobriu a fraude, é o contrário, despencou. Aí o efeito manada que a gente estudou, as pessoas começam a vender, o preço desaba. Tá? E com a Oi não foi diferente. Tá bom? Acho que eu já cheguei a comentar até com vocês. Ela distribuiu dividendos, não foi na turma avançada, que eu falo sobre golpes, né? E estava falando sobre a empresa, inclusive a Companhia do Mar do Sul, que ela começou a distribuir dividendos 10%, 50%, dividendos altíssimos, sem ter lucro. Então, isso era um indício de golpe, né? E a Oi, ela teve um período que ela estava sendo administrada, né, por indicações políticas, né, pelo segundo governo Lula. E aí, quando se descobriu que ela estava pagando dividendos sem ter lucro, né, que na verdade ela estava tendo prejuízo, as ações despencaram e até hoje está só ladeira abaixo. Tá bom? Eu cheguei a comprar algumas ações da Oi para especular, porque a Oi ela tem grande potencial, que ela ainda não faliu, né? Espero que não fale, ela tem grande potencial de pagar dividendos, porque o setor, ela migrou para o setor de fibra ótica. Né? E, então, ela tem grande potencial, teoricamente, de lucro, mas até hoje não vingou isso aí, não. Ela desvalorizou bastante. Pra vocês terem uma ideia, eu comprei barato, ela já estava numa situação difícil, eu coloquei o dinheiro, que a gente fala dinheiro da pinga, tá, gente? É uma aposta. Coloquei lá para se der certo, ok. Então, você não coloca um dinheiro assim que vai te doer de perder. Né? Então, atualmente eu tenho 99,9% quase de desvalorização da ação desde que eu comprei. Ela estava 1,50, está vendo que aqui ela está 3,7. Eu cheguei a comprar 1,50, até um pouco mais barato de 1,50. E ela caiu. Aí juntaram ações, né, porque ela chegou a valer menos de R$ 1, enfim. Eu olho lá na corretora, está 99,5% de desvalorização, 99,9%, 99,8%, alguma coisa assim. Mas deixa lá, não faliu. Se falir, é um dinheiro que eu já botava em conta que poderia perder. Se recuperar, ótimo, deixa quieto lá. Não está me fazendo mal, deixa ela quieto lá. Tá bom? Então, aqui está aqui, ó, dão a prioridade no recebimento de dividendos. Então, a prioridade no recebimento de dividendos, que a ação ordinária paga dividendo, tá bom? Mas a preferencial, ela tem como regra dar prioridade. A ordinária, não. A ordinária te dá prioridade, aliás, te dá a possibilidade de votar numa assembleia. Você poder ir lá, se tiver uma grande quantidade de ações, você pode votar em definir o futuro da empresa. Mas sempre aqui tem milhões de ações, aí eu compro mais barata, tá? Da 3 ou da 4, compro sempre a que está mais barata e vai pagar mais dividendo, tá certo? Então, lembra, quantidade de ação vale a pena. Tá? Então, eu não tenho essa pretensão de poder votar em assembleia, não. Eu quero ganhar a renda passiva no futuro. Então, é importante quando você for comprar qualquer coisa, qual o seu objetivo? Então, o meu objetivo é renda passiva. Tá? Então, isso aí guia minhas decisões.
tá bom? E outra coisa, dá também prioridade no reembolso de capital caso uma companhia seja liquidada, ou seja, se ela falir, te dá prioridade no recebimento de valores que a empresa utilizou, né? O reembolso de capital, está falando aqui. Aí eu provoquei também, mas garantem o recebimento? Não, não há garantia nenhuma. Simplesmente pode falar, não tem dinheiro para pagar ninguém, dane-se, você tem prioridade? Pô, fica com sua prioridade aí, boa sorte para você, tá bom? Então, moral da história, eu não vejo diferença entre ordinária ou preferencial, eu compro mais barato. Falei, inclusive, que eu tive um bom lucro, né? Não sei se foi nessa turma na avançada, e porque eu tinha ação da Taurus, eu comprei ação ordinária, comprei mais ou menos R$ 5 na época, né? Ela estava em recuperação, também foi uma aposta que eu fiz, uma empresa também que eu sabia que tinha possibilidade de pagar dividendo, né? Estudei ação, e aí nisso ela chegou a R$ 26, quando ela chegou a 21, eu vendi uns 20, 30% das ações que eu tinha, que a gente fala realizar lucro, e mantive o restante porque para mim ela tinha o valor de R$ 50 mais ou menos. Quando ela chegou a 26, para mim ela podia subir muito mais. E ela desabou depois. Então, hoje ela chegou mais ou menos a R$ 5, então mais ou menos isso aí, de novo, tá bom? Mas eu tinha ação ordinária. Chegou num certo ponto que a preferencial estava mais barato. Quando eu comprei, a ordinária era mais barato. Aí agora, há pouco tempo, estava... Não, minto. Aí lá atrás, desculpa, eu comprei preferencial primeiro, que era mais barato. Chegou num certo ponto, a ordinária estava mais barata, eu vendi preferencial, comprei ordinária. Aí agora, há pouco tempo atrás, inverteu novamente. Eu olhei, aí estava quase R$ 1 de diferença. Aí eu vendi as ações que eu tinha preferenciais e comprei, eu vendi as ordinárias e comprei preferencial de novo. Enfim, eu fiz o que a gente chama de arbitragem. Você compra o mesmo produto ou produto semelhante, aproveitando uma distorção de preço, você ganha com essa distorção, tá bom? Mas, enfim, então, para mim, tanto faz, ordinário ou preferencial, isso eu quero falar. Bom, então aqui, a lei prevê pelo menos uma para as preferenciais. Pelo menos 25% do lucro líquido como dividendo, a empresa tem que pagar, isso aqui é uma regra da Bolsa, tá? A mesma ordinária tem que pagar 25%. Mas para uma ação preferencial, ou o direito de receber 10% a mais de dividendos que as ordinárias, né? Isso é preferencial. Ou também, que é uma das três aqui, ó, né? Pelo menos uma a lei garante. Ou o mínimo direito às mesmas condições de tag along, né? Quer dizer, vender de acordo 80% pelo menos do valor que os majoritários venderem empresas sem ser prejudicado. Tipo, paga um valor alto para quem está comprando e você, como minoritário, vai ganhar uma merreca pelas ações suas. Entendeu? Então, isso é uma proteção legal, esse tag along. Tá? Então, aqui, para mim, como eu falei com vocês, na prática, para mim, isso não significa nada. Units, né? Que a ação tem ticker 11. Tá? Isso aqui botei uma jabuticaba, só existe no Brasil, tá? Igual o juros sobre capital, tem coisa que só aqui no Brasil tem. Bom, então tá aqui exemplo, ó. Aqui, deixa eu pegar aqui, Croton, Grupo Croton, né? Que é a Cogna. Cogna agora tem o Grupo Croton. Então, tá aqui o ticker 11. O que é? Uma ação ordinária mais 6 ações preferenciais. É um combo, tá vendo? Uma ordinária com mais 6 preferenciais. Tá bom? Pega aqui, ó, Santander, Banco Santander. Tá aqui, ó, 11. Então, Unity. Putz, 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais. Tá? Então, são combos. A Unity, ela vale a pena em algumas ações, porque tem mais liquidez. O que é isso? Facilidade para comprar. Então, algumas casas de análise, elas indicam as Units para comprar. Tá? Mas isso aí são casos bem, bem específicos, tipo a Lupar, entendeu? Então, não são todas as ações, não. Geralmente, eu prefiro a que está mais barata, entre ordinária e preferencial. Não compro Unity, não. Como investir na Bolsa? Então, você pode sempre, ou você usa direto através do seu banco, a plataforma do banco para poder investir, ou você usa uma corretora, tá bom? Eu invisto por corretora. E o que acontece? Você pode escolher uma corretora onde que vai ter um corretor. Ele vai te auxiliar a comprar a ação, tá bom? Bom, teoricamente, para mim, ele sempre vai te atrapalhar. Sempre não, é uma palavra pesada, mas quase sempre. Por quê? Porque é uma venda.
tá? Seja em banco, seja em corretora, onde alguém vai te atender para compra de ações, ele vai querer te empurrar o que tem de pior. Porque a brincadeira é a seguinte, tá? Quando se coloca um produto à venda num banco ou numa corretora, o que acontece? Quem está vendendo ganha uma comissão. E é justo, não sou contra a pessoa ganhar pelo trabalho, não. Mas o problema é o conflito de interesse. Porque, geralmente, o pior produto para você paga melhor comissão, claro. Que a pessoa quer desafogar aquilo é ruim. Então, oferece para quem está vendendo um valor bom para a pessoa ter um incentivo. Em vez de vender uma coisa boa que naturalmente se vende, paga mais no que é ruim, porque a pessoa vai ter que esforçar mais para vender. Tá certo? Isso faz parte do mundo real. A pessoa vai se esforçar mais onde ela for mais ser compensado. Só que quem está pagando mais porque é ruim o que está sendo vendido. Então, você está entendendo o conflito de interesse? O corretor ele vai te oferecer alguma coisa. Teoricamente, deveria ser boa para você, mas entre ele e você, melhor ele. Né? Ele pensa assim, grande maioria dos corretores. Existem pessoas honestas, claro, que é um percentual muito pequeno aí da humanidade, que não fazem isso, vão ser éticos, né? Vão te apresentar um produto que é melhor para você e tal. Vai preferir ganhar menos, mas fazer um bom trabalho, ter a pós-venda, né? Continuar te atendendo depois, você ficar satisfeito, indicar outras pessoas, mas essa não é a regra. A regra é eu ganhar agora e dane-se depois, o depois é depois. Tá? Então, por isso que banco só te oferece lixo, a não ser que você seja um milionário. Porque aí eles vão te oferecer algumas coisas menos piores, né? Tipo, o que é um milionário? Você tem uns 5 milhões assim na conta, aí ele vai te oferecer alguma coisa melhor, o banco. Inclusive tem banco específico, né? Para pessoas que têm esse potencial, personalité, vai ter um nome assim, né? Prime, um nome bonito desse. Tá bom? Então, por isso você tem que estudar, para você mesmo escolher suas ações, e aí você faz o quê? Vai comprar diretamente. Vou contar para vocês aqui um caso, eu tenho conta na Clear, né? Porque ela, na época quando eu comecei a investir, 8 anos atrás, ela cobrava 50 centavos de comissão, desculpa. Ou seja, cada compra de ação que eu fazia, e se cobra na compra, cobrava 50 centavos. A XP na época cobrava R$ 15, e quase não tinha outras corretoras, tá bom? Aí eu abri na Clear e uso até hoje a Clear, tá? Mas, ano passado, eu resolvi mudar meu cartão de crédito, que eu uso cartão, porque não estava valendo a pena o cashback que estava me dando o cartão anterior, eu cancelei o cartão e peguei o cartão da XP, que me dá um cashback melhor. Tá? Mas aí o que acontece? Putz, lá tem corretor. O cara vai todo dia, hoje me mandou para mim sugestão de investimento, tá? Só manda bucha, né, velho? Eu falei, obrigado, não estou afim não. Mas teve um dia que ele chegou a insistir. Ele, pô, sua carteira, vende suas ações todas e compra outras, falou comigo. Cara, isso aí eu ia gastar uma grana violenta, entendeu? Primeiro que eu tenho ação que hoje não está bem, mas eu acredito que ela vai melhorar. Então eu comprei porque eu acredito nela. Então hoje ela não está bem, eu compro mais. Quando a ação cai o preço, eu compro mais, entendeu? E eu espero que vá me dar o retorno futuro. Eu estou comprando para agora. Aí ele mandou vender essas ações. Eu ia perder a maturação que essas ações iam me dar, ia perder dinheiro com isso, porque elas desvalorizaram, inclusive, desde quando eu comprei. E eu ia comprar outras ações que eu ia pagar comissão para ele. Ia ser uma quantidade boa, ia ser uma grana boa. Aí eu falei assim, não, muito obrigado. E por que não? Aí ele insistiu. Eu falei, estou satisfeito com minhas ações. Eu ainda brinquei, estou satisfeito com minhas meninas. Aí ele falou assim, mas sua carteira está muito mal, é só de longo prazo. Aí ele falou um monte, eu só botei um joia, cara. E tá minha carteira lá, cara. No futuro a gente conversa. Falei, pô, cara, eu fiz o mesmo curso que esse cara aí. Eu estudei todo investimento de bolsa, de mercado imobiliário, etc. Eu vou estar querendo discutir comigo, deixa aqui minhas ações quietas. Então, eu faço meu investimento diretamente, por isso que eu imaginei também esse projeto, para que vocês possam também investir diretamente. Tá certo? Se errar, erra por vocês, não pela maldade dos outros. Bom, ou até mesmo pela boa vontade, mas erro de outros. Então, assuma o seu próprio erro, é melhor. Então, está aqui a Clear, não estou fazendo propaganda dela, tem outros também, tem Rico, tem outros corretores, mas eu só posso falar do que eu uso. Eu uso a Clear, ela não cobra corretagem, tá bom? Você vai lá, você mesmo opera, tem tutoriais, tá? Vou falar isso para você aí, tem vários tutoriais. Para abrir a conta, tem lá também, como é que faz também, mas eu acredito que não mudou da minha época, que teve um aluno que abriu conta e eu acompanhei. Então, parece que tem que baixar uma ficha, preencher seus dados pessoais, aí você assina, porque você tem que assinar.
né? Então você tem que baixar a ficha, imprimir, aí você assina, aí você depois converte para PDF, né? O Word, converte em PDF e manda para eles. Eles analisam e abrem a conta. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta aqui. Boa noite, para cima, Jovi. Opa, Jovi, seja bem-vindo aí, cara. É isso aí, sempre para cima. Vamos lá. Então aqui está uma visão, eu bati foto até de como é que é na... Isso aqui está no tutorial, tá, da CLIA, tá certo? Então aqui, por exemplo, você seleciona a ação, vou tirar o para olhar melhor e falar com vocês. Você vem aqui, novo ativo, você clica aqui, tá certo? E aí vai aparecer para você digitar. Aí você vai digitar, por exemplo, aqui, ó, essa empresa aqui, a iShop, que é Marco Polo, acho que é o nome dela, acho que é Marco Polo. Aí você vai digitar MYPK3. Aqui F é de fracionário, porque o número, geralmente, você compra de 100 em 100 ações. Para comprar menos de 100, você digita esse F aqui de fracionário, tá certo? Aí apareceu lá, você vê aqui, ó, marcou compra, tá vendo? Então aqui, compra, você marcou o ticker da empresa, compra, aí aparece aqui o valor que está. Aí você seleciona a quantidade aqui, ó, ou digita direto quando você vai comprar. Aqui vai aparecer qual o valor que você vai gastar. Então aqui, ó, dá R$ 1.904,75, tá bom? E aqui está falando que você tem um poder de compra de R$ 699,48. Ou seja, você depositou isso aqui, você tem isso aqui depositado na corretora. Esse valor aqui não vai ser executado. Tá? Você tem que, o valor que você tem aqui, ó, poder de compra próprio, tem que ser o máximo valor que você vai usar aqui. Eu dou a sugestão de você colocar sempre um pouco menos. Fica um pouco menos. Bota aí uns R$ 5 a mais aqui em relação ao que você vai gastar. Tá bom? Porque o preço da ação pode variar na hora que você está comprando. A gente compra a mercado. Tá bom? Você seleciona. Aqui não está aparecendo. Você coloca lá, a mercado. E aí você vai comprar no valor que está sendo negociado naquele momento. Você olha, então está lá, por exemplo, a mercado 19,24, mas pode subir na hora que você comprou para 19,25, 19,26, como pode cair também para 19,23, 19,22. Isso que é a mercado. Então você deixa uma reservazinha, tá, para evitar essa variação. Tem problema com essa variação aí, tá bom? Então aqui ó, estão várias empresas que selecionou, você pode selecionar como você quiser, e você clica na empresa que você quer e vai aparecer isso aqui para você poder negociar, tá bom? Mas isso aí eu estou só comentando. Tem tutorial, tá, nas corretoras, tá no YouTube, se pesquisar você vai ver isso aí, como comprar uma ação. É bem fácil, é intuitivo. Se tiver dúvida também, manda lá no grupo lá que a gente ajuda. Bom, quais são os setores de dividendos? Então vamos lá. Setor financeiro, aí eu falo os bancos tradicionais, tá bom? Porque banco digital entra na área de empresa de crescimento. Então você tem Nubank, por exemplo. É um banco que hoje não tem... É um banco que está crescendo ainda a base dele de usuários. Então as pessoas que compram apostam que ele vai ter sucesso, aumentando cada vez mais a base de usuários. Consequentemente, vai ter mais lucro, ou vai ter lucro, né? Porque muitas dessas empresas de crescimento não têm lucro. E tendo lucro, vai valorizar a ação. Então a pessoa quer ganhar na valorização da ação, não no setor de dividendo. Ela vai vender no futuro mais caro que ela comprou e vai ter lucro com isso daí. Eu particularmente não gosto da estratégia de investir em ações de crescimento ou de valorização, né? Também tem empresa que você compra barato, ela fica cara, tá bom? E aí você vende, tem lucro, ela investe. Tá? Essas empresas de crescimento podem entrar nisso daí, tem estratégia específica de investir em empresas que crescem. Aí você vai ganhar na lucratividade, né, do tamanho delas aumentado. E tem a estratégia que é você investe em empresas que estão baratas, mas têm potencial de aumentar o valor. Então, às vezes até casa. Você fazer uma empresa de crescimento, você uma empresa de velho investe, mas não necessariamente é a mesma estratégia, tá bom? Então, tem empresas, por exemplo, de crescimento, que elas são caras. Agora, por exemplo, a gente está na inteligência artificial. Nós estamos na bolha de inteligência artificial. Toda empresa que fala que trabalha com inteligência artificial está com preço caríssimo. É porque as pessoas que compram essas ações, elas acreditam que no futuro elas vão estar muito mais valiosas do que estão hoje. Então, é tipo uma aposta. Tá? Eu já falei, eu não gosto de apostas. Tá? No mercado, eu não acredito que seja isso. Eles
na verdade, eles estão apostando, eles acreditam, eles têm fé, para eles não é aposta, eles têm fé que vai aumentar o valor, mas para mim é uma aposta, porque certeza não se tem de nada. Por isso que é importante estudar história, até principalmente história financeira. Por isso que no curso avançado eu falo sobre golpes. Porque se você for estudar, por exemplo, na época das ferrovias, nos Estados Unidos, eles achavam que aquilo ali era o futuro do mundo. E as empresas de ferrovia valorizaram demais. E isso gera sempre bolha, que é bolha quando tem uma valorização acima do racional. Aí, num certo momento, essa bolha estoura, porque as pessoas caem na realidade e o preço das ações desabam. Então, você está investindo para poder ganhar na valorização. Se você entra no momento que já está cara a ação, você vai perder dinheiro. Esse é o problema da bolha, tá bom? Então, aqui, voltando aí, que eu falei, contextualizei, que eu estava vendo hoje, inclusive, essa questão de inteligência artificial, estão valorizadas demais, como foram nos anos, final dos anos 90 também, as empresas de internet, né? Tudo que falava que era internet, pô, valorizou, valia muito, daqui a pouco muitas delas quebraram, poucas existem hoje. Então, isso são bolhas. Em um certo momento, você acredita que surgiu uma coisa que realmente a inteligência artificial é maravilhosa, é fantástica, só que não são todas as empresas de inteligência artificial que vão prosperar. É sobre isso, entendeu? Então, tem que ter cuidado. E os preços geralmente são altos quando você tem essas empresas da moda. Então, é bom você evitar. Vai no que é tradicional, barato. E aí, no futuro, a não ser que você queira fazer uma aposta, e beleza, você pega lá uma parte do seu dinheiro, divide em várias empresas de inteligência artificial, né? Se uma daquelas vencer, paga pelas que você perdeu. Pode ser também, mas é uma outra estratégia de investimento, não é o que a gente está vendo aqui. Bom, então você tem lá os bancos tradicionais, elétrica, saneamento, empresas de seguros, telecomunicações, concessionárias rodoviárias. Então, que são setores clássicos que pagam dividendos. Tá? Porque qual o setor de dividendo? O setor de dividendo é formado por empresas que já estão consolidadas, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, entendeu? São empresas que já são, Banco do Brasil, centenárias, tá? Ou perto de serem centenárias, e já se mostraram empresas que conseguem resistir à crise, né, resilientes, e já maturaram. Porque você pensar o Banco do Brasil crescer, é difícil crescer mais do que ele já cresceu. Então, como ele não vai investir em crescimento, ele pega, então, parte do lucro dele e divide como dividendo. É diferente de uma empresa, por exemplo, eu critiquei até aquela jornalista torcedora que indicou lá o Grupo Açaí, supermercado. O supermercado, ele não tem como ele se estabilizar, ele está sempre competindo com outros supermercados, é um setor de acirrada competição, então é difícil ter solo para dividir como dividendo. Você vai ganhar na valorização da ação, se o supermercado tiver sucesso. É um setor bem complicado. Tá bom? Varejo, por exemplo, você vê quantas empresas de varejo já faliram, porque é um mercado igualmente complicado. Você não tem a Mesbla, por exemplo, Sears, né, empresas de varejo já tiveram aqui no Brasil que faliram. Né? Você tinha lá Ricardo Eletro, você tem várias, se você pensar, que eram empresas grandes, cresceram, valorizaram, só que no certo momento quebraram. Então é um setor muito complicado de se trabalhar. Tá certo? Então, essas empresas são empresas de setores de difícil entrada, igual ao financeiro. É difícil abrir banco, até porque você depende de autorização do governo para isso. Elétrica, é difícil você entrar no setor elétrico, também cabe aqui saneamento e até telecomunicações. Você tem um investimento muito grande para entrar nesses setores. Então, isso tem uma barreira de entrada, que o Warren Buffett falava. Você tem um poço, igual naqueles castelos, né, que você vê em filme, tem um poço ali em volta do castelo para proteger o castelo. Então, essas empresas têm esse poço que dificulta competição. Então, por isso, são empresas que podem nadar de braçada até se tornarem grandes o suficiente e passar a distribuir o lucro, não tem mais para onde crescer. Elas já nascem, de certa forma, grandes. Né? Então, você tem aqui também o setor de seguro, porque para você trabalhar com seguro, você não precisa de grande investimento. Não precisa de muitas pessoas, você precisa de software, né, um computador, precisa alugar uma sala e compra e vende seguro. Como é um setor chamado asset light, né, que é um setor que você tem pouca despesa, então o lucro é muito grande. E você, então, pode repartir bastante desse lucro, por isso que é o setor pagador de dividendo. Tá bom? Então, falando assim, a grosso modo é isso. E aqui você tem também concessionárias rodoviárias, né, porque elas são uma barreira de entrada também, elas têm que investir, têm que ganhar uma licitação, elas têm um compromisso de investir uma grana, né, boa. Agora, a partir do momento que fez um investimento, só vai retornar. Né? Assim como também as elétricas, por exemplo.
Você ganha uma concessão para abrir uma empresa elétrica. É um valor exorbitante que você tem que investir para construir, né? A estação de transmissão, a recepção, geração. Você tem esses 3 setores aí que você tem que investir uma grana neles. Mas depois que está já investido, você vai colher só o resultado. A distribuição, então, é o melhor setor que tem. Porque você, usando ou não, só que está disponível a rede para distribuir, o consumidor, nós, né, pagamos. Se você olhar a conta de luz, está lá, o valor da distribuição. Então, tem geração, transmissão, distribuição. A distribuição é o filé. Tá bom? Mas o setor elétrico é um setor que paga muito dividendo. Então, todas essas empresas aqui são empresas já maduras. Empresas que estiveram na fase de crescimento, inclusive elétrica. Tá bom? Tem muita empresa que ainda está na fase de crescimento, ela está investindo para expandir a rede de distribuição dela. Então, é uma boa pagadora de dividendo. Mas a partir do momento que ela consolidar a rede dela, então vai ter muito dinheiro sobrando para distribuir. Tá? Então, esses aqui são setores pagadores de dividendo. Isso aqui é uma plataforma gratuita, tá? Fundamentos, tem na internet, com U, tá? E aí você faz o quê? Você joga o ticket aqui da empresa que você quer, clica aqui e exibir. No caso que eu vou explicar para vocês, você vai clicar aqui do lado, ó, nessa parte verde aqui, tá bom? Aí vai aparecer isso aqui, tá? E você vai preencher o quê? Você vai procurar empresas para poder investir. Aí você vem aqui, ó, Dividend Yield, que é o quanto percentualmente a empresa está pagando. Então aqui você coloca 0,06, não é vírgula não, tá? Coloca ponto. Ou seja, 6% é o mínimo que se convencionou você tem que ter de retorno de um investimento. Então, quando se faz, por exemplo, aluguel, tem a regra no mercado que o máximo que se paga, né, que se deve pagar de aluguel, ou o mínimo para quem está alugando tem que receber, é 0,5% do valor do imóvel por mês. Se você parar e pensar, 0,5 vezes 12 é 6. Então, na regra de aluguel de imóveis, para quem está alugando, o mínimo que a pessoa tem que almejar receber é 0,5% ao ano, que é 6%, desculpa, ao mês, que é 6% ao ano. Então, essa é a regra. Se você está alugando imóvel pagando 0,4%, 0,3%, você está fazendo um bom negócio. É melhor até do que comprar o imóvel, tá certo? Por esse valor de aluguel aí. Agora, para quem está alugando mal. Então, a mesma coisa a gente usa para ação. A gente leva em conta aí 6% de rentabilidade. O Barsi, ele usa isso, que é um bilionário, né, atual da Bolsa, e o Dácio Bazin, que inclusive eu coloquei livro dele em PDF para vocês poderem ler, ele fala sobre isso, que você investir numa ação que pague pelo menos 6% de dividendos. Tá bom? Isso aí já na época dele, ele escreveu nos anos 90 o livro, no início dos anos 90, mas já era uma regra do mercado. Tá certo? E algumas é flexível, tem algumas ponderações. O próprio Bazin, ele fala que se você tem uma ação que ela cresce, ela te dá crescimento, ou seja, valorização pelo crescimento, então você pode até ganhar 4 ou 5% de dividendo ao ano, contanto que a empresa compensa com crescimento. Tá? Mas a regra geral é 6%, é o que a gente está colocando aqui. Outra coisa, isso aqui, o Vicente Guimarães, ele é economista, ele é youtuber, ele fala, eu acho interessante, né? Ele fala para colocar uma coisa que o Bazin não colocava, um ROI de 20%, 0,2%. Isso aqui é do Warren Buffett, tá? Buffett, ele fala que empresas que ele escolhe empresas que pagam pelo menos 20% de ROI. O que é ROI? Em inglês é retorno sobre o capital, né? Return on equity, retorno sobre o capital que você investiu. Isso aqui gera riqueza, gera valorização da ação. Então, se você leva em conta valorização e mais pagamento de dividendo, é o mundo ideal, né? Bom, então colocou isso aí, aperta lá e aparecem várias empresas, tá certo? Várias empresas no critério de 6% de dividend yield e 20% de ROI. Agora, você vai estudar essas ações, você vai ver o setor delas, já falei quais setores pagam dividendos. Você vai poder fazer também o quê? Pegar a série histórica para ver também se elas pagam dividendos consistentemente. Então não é só pagar dividendo alto, gente, porque isso aí seria uma premissa. Você vai escolher uma ação, você vai escolher que paga bom dividendo, mas você tem que ver a constância de dividendo que ela paga. E tem a ver com o setor. Você já pode até eliminar pelo setor já, onde que ela se encontra, ou olha pelo dividendo,
pega as que pagam acima de 6%, depois passa um pente fino. Essa plataforma te permite ver em 10 anos quanto pagou de dividendo. Aí você vai filtrando aquelas que não são consistentes em pagar dividendo. Isso daí já é uma forma simples e eficiente de você começar a investir, tá bom? E aí você escolhe uma. Aí você pode pegar, você já filtrou, já foi passando o pente fino, do grupo lá de 5, 6 ações que você tiver, escolhe uma, a que você achar melhor. Tá? Olha, estuda sobre ela, vê o que você quer, né? Para o teu futuro, o que você acha que é melhor, e escolhe aquela ação. E compra uma. Não compra mais de uma no início, não. Vai comprando enquanto ela estiver pagando 6% de dividendo mínimo. Quando ela parar de pagar 6%, aí você tem duas coisas para avaliar. Primeiro, vale a pena manter? Bom, não está pagando 6%, mas você acha que sim, que ela é promissora, não pagou nesse ano, vai pagar no próximo ano, mantém. Caso contrário, não, está caro, ela não está pagando porque ela está cara, está acima do preço médio histórico dela. Então você faz o quê? Vende com um produto mais barato. Então isso é uma opção sua, tá? Porque você tem dois caminhos, né? Três caminhos. Compra porque está barato. Segundo caminho, para de comprar. E esse segundo caminho se desdobra em duas. Parou de comprar, espera ou vende, tá bom? Se ela tiver cara, a ação tiver cara, você vende. Ou pode manter também, não, a ação é boa, acho que ela é boa, ela está cara, mas eu vou manter, só não vou comprar. A gente não compra coisa cara, eu vou comprar uma outra ação, aí você passa a comprar uma segunda. É assim que a gente diversifica a carteira, tá? É o método mais correto de diversificação para se fazer. Então aqui tem muitas empresas, aqui tem uma segunda parte que também tem muitas empresas, tá bom? Aqui só voltando aqui, eu acessei 28 de fevereiro para a primeira turma e depois para vocês 14 de setembro. Se mantinham as mesmas empresas, tá bom? Então você vê que investimento em dividendos é bom porque não tem variação brusca das ações. Você pode ficar durante muito tempo comprando a mesma ação, podendo acumular, que é o que é principal, não é comprar ação, é acumular ação. Aí você não precisa se preocupar. Escolheu a ação, só vai comprando enquanto ela está barata. Esquece. Tá? Então, teve um senhor que ele perguntou para mim, poxa, eu vou ter que ficar igual no Sirius o dia todo olhando o computador. Eu falei, não, isso é coisa de filme mesmo. Aqueles caras têm estratégia de day trade, eles investem durante o dia. Tá? Então, vocês ficam loucos olhando aqueles terminais todos de computador, olhando cotação em um país, em outro. Aquilo acontece de verdade, mas aquilo é o cara profissional, ele vive de comprar e vender ação. Para nós, que isso é uma poupança, a gente tem a profissão da gente, tá certo? E guarda para o futuro. Então a gente tem tempo, a gente tem qualidade de vida, a gente não tem que preocupar de ficar o dia todo olhando cotação de ação. Pelo contrário, compra e esquece lá, olha de vez em quando só para fazer a gestão da tua carteira. Então aqui eu peguei algum exemplo, tá, de algumas ações. De novo, você compraria uma só. Para minha filha, por exemplo, eu indiquei essa daqui, ó. Ela só tem essa ação aqui. Banco do Brasil Seguridade, aquele caso que eu mostrei, né, que a ação valorizou e tal. Então, uma excelente, aqui é do setor de seguros, uma excelente empresa. O ROI dessa empresa aqui, acho que é 40%, é coisa absurda. Mas você teria também a CEMIG, setor elétrico, tá bom? Vibra também, setor elétrico. Metal Leve, que é o setor industrial. Não está naquela lista que eu passei, mas uma empresa típica pagadora de dividendo. Eu mesmo tenho duas ações de indústria na minha carteira. Então, aquilo ali é um esboço, né, de pagador de dividendo, mas não significa que só aquelas empresas pagam dividendo. Coloquei aqui só para exemplificar e mudar o setor, né? Tem duas elétricas, seguro aqui, poderia ter colocado banco, poderia ter colocado Itaú, por exemplo, e aqui Metal Leve. Eu botei mais na turma avançada, porque na turma avançada eu discuto sobre carteiras de ações. E espero discutir com a de vocês também. Quem quiser fazer a turma avançada, já tenha começado a investir para a gente poder discutir sobre as ações que vocês têm. A gente troca uma ideia, tá certo? Ou ações que vocês queiram comprar, né? Muitas vezes coloca lá no grupo, o que vocês acham dessa ação e tal, a gente vai e discute sobre a ação, tá bom? Mas então um exemplo que seria uma carteira de ações, de dividendo. Verificar a liquidez, né? Ou seja, se é fácil ou não comprar ação. Aí coloquei aqui, ó, refinando a pesquisa, 10 anos de dividendo. Então, quanto mais informação você tem, melhor. 10 anos é um prazo bom. É aquela Fundamentos te oferece isso. Você vê lá, dividendos para a empresa. Aí vai te dar lá 10 anos, vai te dar a ficha. E compre uma de cada vez. Tá? Então, esse mesmo rapaz Clarinho está comprando de ação, está bem empolgado. Aí ele pegou e falou, pô, professor,
eu não sabia, desculpa, eu comprei várias ações de vez. Eu falei, não, investe uma, porque você pegar R$ 100 e comprar R$ 20 de 5 ações, se a empresa que você comprar uma dessas empresas dobrar, você vai ganhar R$ 20, né? Agora, se você pega R$ 100 e compra uma ação e ela dobra, você ganha R$ 100. Então, existe essa regra, né, de você diversificar para ter mais segurança. E não é falso isso, mas, por outro lado, você diminui a sua rentabilidade. Então, a diversificação tem que ser feita com inteligência. Escolhe uma ação, compra aquela ação o máximo que você puder. O máximo. Quando ela não valer a pena, ou você para de comprar apenas, ou você vende. Tá certo? Ou você vende. Ah, foi uma aposta errada. Só cai e tal, eu não quero esperar. Vende assim do prejuízo. Ah, ficou cara bem acima do preço justo. Então vende, compra uma mais barato. Ah, ficou bem acima do preço justo, mas eu acho boa ação, eu quero manter. Mantém, então. Legal. Também é uma opção, isso depende de cada um. Não tem regra. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um objetivo. Tá certo? Eu, particularmente, eu mantenho. Eu já vendi ação, porque achei que estava cara, não quis ficar com ela. Tá? Vendi, tinha comprado porque estava barato. Vendi para fazer apostas mais arriscadas, mais ousadas. Né? Arriscado não é a palavra, mais ousadas. Tá certo? Mas esse é um perfil meu. Cada um tem um perfil. Talvez eu já tive Banco Brasil de Seguridade, por exemplo, eu comprei a R$ 25 lá na pandemia. Chegou a 30 e pouco, eu vendi e comprei outra, mais barata. Talvez outra pessoa mantivesse a ação com esse valor aí. Não, seria um bom negócio. Só que eu quis aumentar a quantidade de ação. Estou nessa fase de acumulação, por isso que eu fiz isso. Se tivesse mantido, ela vai pagar o dividendo hoje em cima dos R$ 25 que eu paguei. Foi um valor bem razoável que ela pagaria. Eu pagaria mais de 10% de dividendo para mim. Teria valido a pena se tivesse mantido. Mas, de novo, eu preferi ter arriscado. Quando ela cair de novo, de novo eu compro. Até já caiu bem aí, mas não chegou ao valor que eu ainda acho que vale a pena, não. Aqui está o livro, né, que eu coloquei para vocês. Tem ele também impresso, ainda vende. Vale a pena, quem gosta de pegar livro, ler, vale a pena comprar. Eu tenho ele físico, eu tenho PDF para vocês, tem físico. E aqui é o Décio Bazin. A única foto que se tem dele, né, foi o primeiro livro. Eu já falei com vocês, tem um livro que, na verdade, nem publica mais. Eu consegui na internet baixar esse livro, nem se sabe quem é o autor, né, é dos anos 60 o livro. Um livro, um título bem complicado, bem esquisito, assim, tem nada a ver o título, inclusive, um título grande e esquisito. Eu até esqueci, até olhei no meu computador, que eu tenho baixado esse livro, mas esqueci de olhar o nome. Enfim, mas o Décio Bazin, ele veio falar sobre ações de dividendo. Esse outro investidor, ele só fala sobre ações em geral. Tá? Mas é o único livro que tem, foi lançado lá nos anos 60. E esse daí, o Décio Bazin, ele falou nos anos 90, ele escreveu sobre ações de dividendo. Né? Existia pouca literatura no Brasil. Hoje até existe razoável literatura no Brasil, mas nunca houve muita literatura, não. Tá certo? Tem Ney Carvalho, até baixei o livro dele esses dias para poder ler. É difícil achar para comprar, e quando acha é bem caro, né, sobre o mercado de capitais do Brasil. Ele escreveu uns 5, 6 livros aí, até 2000, assim, mais ou menos. Tem bastante livro dele. Mas antigamente, como eu falei, era bem complicado. E esse livro aqui, ele é o básico. Com a leitura dele, você já se defende bastante, já dá para criar sua estratégia de dividendo e seguir a vida. Quanto mais você estudar, melhor. Tá? Sempre. Mas isso aqui já dá para você se virar bem. Aqui é o Luiz Barsi, ele é vivo ainda, é um bilionário, que Décio Bazin já é falecido, né? Faleceu milionário. E o Barsi é bilionário, tem por volta de 4 bilhões de reais em ações. Os dois começaram do zero, tá? E o Barsi, em particular, ele chegou a morar em favela, pra vocês terem uma ideia, tá bom? Ele foi, através da ação de dividendos, hoje ele é um bilionário. Pra vocês terem uma ideia, ele já chegou a ganhar R$ 1 milhão por dia em dividendos, tá? Pra vocês terem uma ideia. Bom, estratégia do Décio Bazin. Ele dividia igualmente o valor investido nas ações subidas. Então, naquele caso que eu falei, você tem R$ 100, pegou 5 ações aí e colocou R$ 20 em cada uma, ou pegou 10 ações e colocou R$ 10. Né? O Barsi, ele comprou uma ação só e vai comprando enquanto ela vale a pena. Eu também sigo essa estratégia. E o Buffett, ele segue essa estratégia também. Ele investe em ações de valorização, não de dividendo. Ele compra ação barata para a ação ficar cara e ele lucrar com isso. Mas ele segue a mesma estratégia também, comprar uma ação só enquanto ela está barata. Os bilionários, gente, eles agem igual tubarões. Eles vão assim com tudo na presa.
entendeu? Enquanto está barata a ação, eles compram com tudo, com toda a força que eles têm. Bom, escolher ações que pagam 6% de dividendo ao ano. Pode ser menos 4 ou 5, contanto que a empresa cresça, esteja em crescimento ainda, tá? Comentei com vocês já. Aqui, se durante 2 semestres consecutivos, ou 2 anos, porque tem ação que paga semestralmente, tem ação que paga anualmente. Então, durante 2 resultados, ou se for trimestral, durante 6 meses, 2 trimestres ruins, eu acho legal você guardar um ano, tá? Guarda um ano aí, 2 semestres consecutivos, guarda um ano, ou 2 se a ação pagar anualmente. Tiver resultado menor que 6%, vender a ação. Então, isso é uma forma de gerenciamento de carteira que o Décio Bazin usava, que é bem simples. Vender a ação se houver fortes boatos sobre a ação. Eu coloquei entre aspas, porque forte boato é uma coisa bem subjetivo, né? O que é forte boato? Então, na verdade, ele fala assim, se a empresa tiver indício de fraude, você vender logo, tá certo? Mesmo se tiver caído a ação. Então, é mais por isso daí. É bom você acompanhar e ver se tem fundamento ou não o boato, porque muitas vezes um boato não tem nada a ver. Tem até a chance de você comprar mais da ação, porque o preço vai cair por causa do boato, e aí você compra mais, se tiver confiança que é apenas um boato. Agora, é importante você analisar, porque isso é muito subjetivo. Cara. Ah, vou vender ação ou não? Aí depende de você. Se você achar que é grave o que está falando da empresa, vende. Caso contrário, não. Tá? Por isso é legal, igual nós estamos criando um grupo de pessoas que pensam em investir, porque exatamente numa dúvida dessa, você compartilha com os colegas. Troca ideia, tá bom? E através disso daí um ajuda o outro. Daí você tendo a opinião de mais pessoas, ajuda você a tomar uma decisão. Bom, então aqui, olha só, empresas que pagam mais dividendos superam o índice americano, que é o S&P 500, tá certo? Então veja só, aqui, se você pegou aqui, investiu $100 mil, tá certo? Em ações de crescimento. Aqui é o índice aqui, né? O índice das ações de crescimento, S&P 500. Então, vê aqui, ó, ele sempre observa, você tem aqui crescimento já, mas o crescimento maior, aquele acontece depois de uma quantidade boa de anos, tá certo? Então, é por isso que você tem que pensar no longo prazo. Aqui lucrou, aqui demorou uns anos, aqui já teve um lucro. Bem menor do que aqui. Tá? Bem menor do que aqui. E principalmente a ação que pagava dividendo, olha só, aqui estava menor do que a ação de crescimento, mas aqui em compensação, ó, já tinha sido bem superior e no final das contas, ó, venceu a ação de valorização. A ação de valorização está aqui, ó, a que paga o dividendo está aqui, ó. Deu uma valorização bem maior. Por quê? Porque você reinveste o dividendo. Então você compra mais ação que depois te gera mais valorização. Tá bom? Então aqui está mostrando que a estratégia de dividendos, isso aqui em relação aos Estados Unidos, hein? Foi no período de 81 a 2013, 32 anos. Observe que em 8 anos, aqui 7 anos mais ou menos, você já começa a ter resultado. Geralmente já te dá resultado do investimento em ações. Tá bom? Agora você vê que, putz, com 26 anos, ó, olha só, já deu um resultado aqui espetacular. Então, no longo prazo, sempre você vai ter retornos espetaculares na bolsa. Tá bom? Aqui, em 16 anos, tá? Usando o método de Décio Bazin. O modelo simples, quer dizer, não leva em conta aqueles 20% de ROI, que eu tinha falado com vocês, né? Que é o crescimento, o retorno que a empresa te dá pelo que você investiu. Então, o que acontece aqui? Em 16 anos, você tem aqui, faltou, aqui não saiu bem a legenda, tá? Então, aqui você, seguindo o modelo de Bazin, aqui em vermelho, e aqui a bolsa. Quanto foi a valorização da bolsa? Aqui que não está aparecendo a legenda, mas é isso aí, quanto foi a valorização da bolsa. Então, você vê, a bolsa deu uma valorização, mas olha só o investimento de dividendos, como foi bem maior. Então, se você tivesse colocado R$10 mil em 2000, 16 anos depois, você teria 270 mil. Você está vendo o potencial de exponencial de valorização? Então, quando eu penso na minha aposentadoria, eu não tenho como. Lembra? Não sei se vocês vão lembrar de falar, a capacidade de poupar tem que ser de 1,5 milhão para o americano, que ele não consegue poupar isso tudo. Mas a Bolsa te dá essa possibilidade de você ter 1,5 milhão, mesmo sem conseguir poupar o suficiente para ter 1,5 milhão, porque o crescimento
é exponencial. Essa que é a magia da Bolsa. E aí, você tendo 1,5 milhão na tua aposentadoria, investido, te dá uma renda passiva que vai te dar uma tranquilidade. Então, seria 1,5 milhão por 6, você vai ter 90 mil dividido por 12, você vai ter aí 90 mil, 40, 4 mil reais, 4 mil reais aí, né? 4 mil reais e pouco por mês de renda, entendeu? Então, essa que vai ser a brincadeira aí. Você ter o efeito exponencial. E quanto você quer ter de renda? Você leva em conta 6% de rendimento para ver quanto você precisa ter para a tua renda mensal. Tá? Eu quero ter tantos por cento ao mês de renda. Levando em conta que é 6%, qual o montante vezes 6% te dá aquela renda mensal? Aí você acha quanto você precisa ter de montante. Bom, aqui, ó, de 96 a 2020, você tivesse investido 10 mil reais em 96 com estratégia de dividendo, você teria visto o patrimônio virar 1.476.000 em 2020. Aqui já dá um período, né, de 25 anos, dá um período de 25 anos, e aí você vê aqui, ó, aqui já tá a legenda que está em cima, não subiu a legenda. Se você colocasse na renda fixa, aqui é a renda fixa. A renda fixa fez ganhar dinheiro, bacana. Você colocou na bolsa, você ganhou dinheiro também, um pouco menos que a renda fixa no final do período, tá certo? Você ganhou um pouco menos do que a renda fixa. Aqui é o índice da bolsa específico, tá? Em ações específicas, foi um pouco melhor que o Bovespa. Agora, seguindo o método de 10 basinha, olha só, olha que diferença. Olha só que diferença para renda fixa. Tá? E num período onde os juros estavam altos, né? 2005 até 2020 aqui, você teve um período de juros muito altos, onde a renda fixa deveria prevalecer. Mas você vê que mesmo assim, ó, demora, não é de uma hora para outra. O método de basinha aqui, ó, todo mundo está misturado. A partir daqui começa a separar, né? Aí, é mais ou menos o que eu falei, com 7 anos mais ou menos, você começa a ter o efeito exponencial de investir em ações, tá certo? E aí você vê, depois vai só descolando, o método basinho vai só sendo melhor do que a bolsa em geral. Lembrando, o juros está alto, por isso que a bolsa aqui não teve tanta vantagem em cima da renda fixa. Mas com certeza isso é melhor que poupança e dólar. Já mostrei isso daí para vocês logo no primeiro encontro nosso. Tá bom? Bom, por que ações de dividendo vencem? Então vamos ver aí. Você vai errar menos escolhendo ações de dividendo, porque são empresas que têm já empresas que já são vencedoras. Tá? Então você identifica fácil e é melhor que você ficar imaginando. Ação, por exemplo, de crescimento. Como você vai saber uma ação que vai valorizar 1000% ou 10.000% nos próximos 5 ou 10 anos? Tá? Isso aí é uma adivinhação. Tá bom? Então tem empresa, por exemplo, igual a VEG, que é uma excelente empresa brasileira, mas ela geralmente é cara. O que é cara? Tem gente que vai pagar preço sobre lucro de 500. O que significa isso? Que demora 500 anos para aquele valor que você está pagando ser devolvido a você. Então, vamos ver 500 anos, ninguém vai. Mas aí, quem compra, imagina o seguinte, não, mas a empresa vai valorizar no futuro, vai crescer o lucro, desculpa, no futuro, e com isso, preço sobre lucro. Se o lucro aumenta, então o preço vai ser menor do que está sendo hoje. Tá certo? Mas isso daí você está apostando no futuro, tá? E com ação de dividendo, não. Geralmente não tem variação, não tem os preços sobre lucro tão grandes. Né? Outra coisa, uma ação de crescimento, ela não vai crescer eternamente. Vai ter um momento que ela vai cair. Mesmo empresas boas, elas têm momentos de queda e alta, tá? E aí, se você selecionar uma lista de empresas que mais cresceram e valorizaram nos últimos 10 anos, com certeza não serão as mesmas que vão valorizar nos 10 anos seguintes, né? E você, então, tem oscilação. Mesmo as grandes empresas, elas crescem e caem o valor. Se você estiver pensando em valor, você está já correndo esse problema de oscilação. Quando você pensa em dividendo, se o preço da ação cai, não te interfere. O que importa é quando você está ganhando por ano em dividendo. Tá? Então, é sobre isso que você está falando. Você está esperando vender. E exatamente no período, você pega um período de queda da ação, você passa aperto. Você está precisando vender naquele período e a ação está barata.
tá? Então, é você matar a galinha em vez de colher o ovo, tem esse problema. Tá? Quem investe em valorização, pensa, eu vou ter tanto dinheiro em ação no futuro que eu vou vendendo e vou vivendo, né? Baseado nessas vendas. Eu não acho uma estratégia inteligente, porque se vocês estudarem, história, tem até filmes sobre Jorginho Binho, né? Ele foi um bilionário e ele fala, né? Tem até um filme que fala sobre ele, ele conta, tem um depoimento dele no final do filme que ele fala, eu pensei que eu fosse viver até os 60 anos só. Aí ele, pô, foi um playboy que gastou dinheiro com força. A família dele é muito rica, né? Dono do Copacabana Palace e outros negócios, mas no final das contas ele morreu pobre. Aí ele fala, né, pô, o dinheiro que eu tinha eu pensei que dava para eu viver bem, mas não deu. Então eu fico imaginando a pessoa que compra ação, esperando valorização, para vender as ações aos poucos, quando tiver mais velho, e poder, né, complementar a aposentadoria, ou até mesmo ser o dinheiro da aposentadoria, e esse dinheiro não for suficiente. Né? Então, por isso que eu não acho uma estratégia muito interessante, não. Acho melhor você ter a galinha e colher os ovos dela para você se alimentar. No caso, é ação de dividendo. Eu até invisto, eu tenho ação que é de crescimento, mas eu tenho duas opções. Né? Ou eu vendo no futuro, quando ela valorizar, e compro ação de dividendo, quando realmente for me aposentar, ou ela naturalmente vai ficar grande e se transformar numa ação de dividendo. Eu já falei com vocês, né? A ação de dividendo é uma empresa, vem de uma empresa madura, uma empresa que teve a fase dela de crescimento e ela já cresceu tanto que ela se estabiliza, tá certo? Isso aí, quando você chegar lá na turma avançada, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, que eu vou dar exemplos. Agora, ações de dividendos são fáceis de indicar e fáceis de precificar. Isso aqui, ó, é um grande problema. Tem livros sobre isso, sobre você precificar ações, tá bom? E a forma mais simples, eu falei com vocês, olhar se paga 6% ou não de dividendo. Você pode fazer também, comparar com o preço histórico dela, você pode comparar com outras empresas do setor, tá? Também você pode fazer isso aí para ter uma ideia de valor. Tem outro método, que chama fluxo de caixa descontado, você tem que fazer uma conta, e o problema não é a conta que você tem que fazer, é que você chuta muito, você tem que levar em conta, por exemplo, qual a expectativa de crescimento da empresa. Então, isso é um chute, é bem complicado, você fala no futuro quanto a empresa vai crescer. Entra isso na fórmula, entendeu? Então, por isso que a ação de dividendo leva em conta aquela métrica de 6%. Se a empresa está pagando 6%, vale a pena comprar. Acima de 6%, a empresa ela está barata. E se está pagando menos que 6%, a ação está cara. Essa é a métrica usando dividendo. É a forma mais simples de valuation, né? Que é precificar o valor da ação. Bom, as empresas, como eu falei, de dividendos são ações com resultados robustos, né? São empresas maduras, rentáveis e seguras. É mais difícil uma empresa dessa passar por dificuldades. São empresas que já se estabilizaram, né, no mercado. Não estão ainda estabilizando igual a empresa de crescimento. São menos cíclicas, ou seja, sofrem menos variação de mercado, que gera maior previsibilidade e segurança. Um exemplo de empresa cíclica, construção civil, varejo, depende do quê? Da economia, depende da taxa de juros. Para aquelas empresas que eu falei, são um pouco afetadas por isso. Aqui tem crença que crescimento, que dividendo não gera crescimento. Então aqui está mostrando, tá certo? Você olhando aqui esse gráfico, que as empresas que elas mais valorizaram foram as que mais pagavam dividendo, aqui, payout ratio, né, percentual de payout, ou percentual do que pagava de dividendo. As empresas que mais pagaram dividendo foram as que mais valorizaram. Isso aí tem uma lógica, porque tem pessoas que compram a empresa que paga dividendo. Então, a empresa pagando muito dividendo atrai pessoas para comprar, então valoriza a ação. Quanto mais pessoas comprando, mais a ação valoriza. A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é mais rápido quando os índices de pagamento de dividendos são altos, então, é o que eu falei. Então, a empresa pagando bons dividendos é porque ela está tendo o quê? Bons lucros. E o dividendo é a parcela do lucro que está sendo pago. Isso atrai o investidor. Até porque, como eu falei anteriormente, muitos investidores gostam de ganhar renda. Quem não gosta de ganhar dividendo, né? Pra vocês terem uma ideia, Rockefeller, que foi o primeiro bilionário da história, né? Ele, na indústria de petróleo, ele falou, né, uma vez que a maior alegria dele é quando chegava um cheque, na época vinha por cheque, hoje chega já na corretora, é tudo eletrônico, mas na época ele recebia pelo correio o cheque. Ele falou, a maior alegria dele é quando ele recebeu o cheque dos dividendos das petrolíferas dele, que era uma fortuna, né? Ações de crescimento quase sempre estão muito caras. Então, é o que eu falei com vocês, como muitas pessoas projetam o futuro,
crescimento delas no futuro, pagam caro agora porque acham que no futuro vai compensar esse valor. E não sempre vai ser verdade. Ações de dividendos geralmente são baratas, pois tem um prêmio de valorização menor. Ou seja, a pessoa que compra ação de valorização, ação de dividendo não é o perfil dela, elas valorizam, tá? Mas não é no tanto que a pessoa que compra ação de valorização imagina que vai acontecer, igual, por exemplo, inteligência artificial, que eu dei de exemplo. Então, tem gente que vai pensar que no futuro a inteligência artificial vai dominar. Então, a empresa hoje vale 10, vai valer 1 milhão no futuro. Por isso que ele topa pagar 500 mil na empresa, porque a empresa vai valer 1 milhão no futuro, então vale a pena. Tá? Agora, dividendo não. Ela vai dobrar de preço, é um resultado fantástico. Só que você tem que levar em conta que ganhou na valorização, mas você ganhou no dividendo, não ganhou tanto na valorização, ganhou no dividendo, até porque você não está comprando para vender a ação, você quer quanto ela vai te dar de renda passiva. Lembra, você quer a galinha para pegar o ovo, não é para matar e comer. Bom, aqui eu dei exemplo da Taurus, né? Na época eu estava 14 reais, bom tempo, tá certo que ela veio, ó, comprei a R$5, depois ela teve uma valorização absurda. Então, quando ela pagou dividendo, o que acontece? Eu tinha comprado a R$4,50, ela pagou R$1,50 de dividendo. Então, ela pagou 30% de dividendo na primeira leva de dividendo que ela pagou. Então, foi fantástico. Quer dizer, ela agora diminuiu, não está pagando tanto, se ela caiu também o valor dela. Mas, enfim, o que acontece? Ela, em 3 anos, ela me devolvia quanto eu tinha comprado nela. Mas eu queria mostrar para vocês. E se não pagasse, não continuasse pagando 30%, ela chegou a R$26, eu comprei a 5. Então, só esse dia me deu a valorização. Mas eu mantive. Vendi uma parte, que a gente fala fazer o lucro, né, que eu tinha parte do lucro, eu comprei ações mais baratas, né, e mantive o restante. E eu continuo com ela, estou até comprando um pouco mais, porque apesar de ser do setor de armas, a Taurus, como uma empresa que não tem concorrência no Brasil, a única empresa de armas, e ela exporta, ela compete nos Estados Unidos, uma empresa muito capaz, então ela naturalmente vai pagar por dividendos. Né? Então ela está passando um momento atípico agora, pela mudança de governo, que diminuiu a venda de armas no Brasil, essa questão do tarifo, da sanção, né, que o Trump está impondo à economia, também como ela exporta, eu acabei de dizer, aí está prejudicando um pouco, mas no final das contas isso não vai ser para sempre, então mantém as ações lá. Tá bom? Isso não é dica de compra, não, terreno. Não sei o que eu faço, não. Cada um tem que ter seu perfil. Eu estou dando exemplo, porque eu não posso falar do que eu não fiz. Então, estou dando exemplo de coisas que eu fiz. As ações de dividendo muitas vezes negociam com preços exageradamente baixos, abaixo do valor patrimonial, mesmo sendo empresas sólidas com alta rentabilidade e alta lucratividade. É porque não são empresas da moda, tá? Resumindo é isso. Então, por isso que elas geralmente estão baratas. Então, você vai ter uma margem de segurança maior. O que é a margem de segurança? Isso aqui é Benjamin Graham, ele falou. Quando você vai comprar uma empresa, você leva em conta o quê? Que você tem que comprar 30% abaixo do valor justo, pelo menos. Por quê? Para ter uma segurança se o preço cair. Tá certo? Então, isso que é a margem de segurança. Não existia isso. O Benjamin Graham, lá nos anos 20, final dos anos 20, que ele primeira vez falou sobre isso. Outra coisa, quando você escolhe uma ação e o preço, pensando no valor, e o preço dela cai, é muito difícil recuperar. Então, por exemplo, se uma empresa cai 1%, tá, tem que valorizar 1% para voltar para o normal. Agora, se ela cai 10%, tem que valorizar 11%. Se ela cai aqui, ó, 30%, tem que valorizar 43% para voltar ao 0 a 0. E é uma baita valorização, tá? Porque no mercado de ações tem um ditado que as ações, elas sobem de escada e caem de elevador, tá certo? Aqui, ó, 50%, se ela caiu, vai demorar para voltar para o 0 a 0, 100%, né? Tem que voltar aos 50 mais 50. Então, demora 100%. 80%, tem que valorizar 400% para voltar ao que ela estava antes. Tá bom? Então, por isso que eles custam caro. Agora, quando você investe em dividendos, você tem um erro menor. Tá? Então, por isso, você tem mais segurança. Poder de reinvestimento. O ideal é isso. Né? Bola de neve reinvestindo, já que falei com vocês. Pode ser responsável por no mínimo 50% do desempenho do investidor. Reinvestir dividendo. Que é o que eu falei com vocês quando eu mostrei dividendo. Eu falei, eu queria pegar esse dinheiro e gastar com a patroa. Eu briguei, falei, não, comprei tudo de dividendo. Comprei tudo de mais ações, aliás, esse dinheiro de dividendo. Então está aqui, ó, por exemplo, você pensa aqui, de novo, a Bolsa Americana, em 25 anos. Pegou 10 mil aqui, tá? 10 mil aqui, em azul.
sem reinvestir dividendo. Então, 10 mil virou 65 mil. Aumentou 6,5 vezes seu patrimônio. Interessante. Então, de novo, longo prazo. Os caras eu considero 25 anos. Tá? Sempre a bolsa vence no longo prazo. 10 mil dólares, reinvestindo em dividendo, foi para 100 mil. Quer dizer, em vez de 6,5 vezes, aumentou 10 vezes. Tá bom? Então, se você tivesse colocado, em vez de 10 mil, 100 mil, você estava com 1 milhão. É assim que é a brincadeira. Ambev aqui, que é o grupo aí que fabrica cerveja, né? Em 22 anos. Aqui você, sem aplicar, você reinvestiu dividendo, recebeu dividendo e gastou. Não comprou mais ações. De 10 mil, foi para 50 mil, então aumentou 5 vezes seu patrimônio. Um belo aumento. Reinvestindo dividendo, olha que louco. 10 mil virou 400 mil. 40 vezes, olha só, 40 vezes aumentou seu investimento. Então, essa é a bola de neve. O investimento traz mais ações. Aqui um texto, vou pedir licença para ler, tá? Isso aqui é de 1947, esse texto, uma crise que teve na Bolsa do Japão. Mas como a gente já viu, muda lugar, muda pessoas, mas a ação humana basicamente é a mesma. Então, aqui Okada falando, os recentes preços das ações, comparados com há uns tempos, abaixaram geralmente pela metade ou um terço, e nos casos piores, as que caíram para menos de um décimo. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram grande prejuízo. Então, ele está falando aqui de uma queda, né, do mercado. Provavelmente estourou uma bolha, né, e o mercado caiu demais. Dentre essas pessoas, diz que há quem ficou louco, né? Isso que é a tradução do japonês, isso aí meio enlouquecera ou se suicidara. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Por uns tempos, falando-se que a popularização das ações, divulgaram bastante jornais e rádios. Naquela época, nos 40, não tinha TV nem internet, né? Então era um meio de comunicação de massa. Lembra que a gente estudou ciclo de mercado? Isso aqui, então, foi uma época de alta, né? Uma alta artificial. Foi uma bolha, alta artificial gera bolha, mas é que é um momento de euforia, né? Que eu ia falar, êxtase, euforia, aquela parte onde as pessoas estão super animadas, com a bolsa começa a sair no jornal, revista. Então a bolsa já está cara quando começa a sair em jornal, revista, internet, hoje. As pessoas que compraram no ano passado, quando a sua estava em alta, nem se cogitavam em dividendos. Olha só como é que ele usa dividendo como métrica também. Isso em 1947, cara. Eram somente pessoas objetivando lucro pela subida dos preços. Se subir, ganho tanto. Né? Ninguém pensando na queda. E se estivesse pensando em dividendo, ia ver que estava pagando pouco dividendo. Vocês vão ver. Ou seja, as ações estavam caras. Sendo que as pessoas sem nenhum conhecimento sobre ações, amadores como assalariados, viúvas, quem possui um pouco de poupança, etc., que compraram despropositadamente. Então ele está falando aqui, criticando as pessoas que não estudaram, que foram pela empolgação para a Bolsa. Né? Aí fala aqui de viúva, porque naquela época você não tinha uma previdência social, então era comum as viúvas elas investirem, né? Para poder se manter. Inclusive nos Estados Unidos, eles têm um pouco de preconceito com ação de dividendo, porque as viúvas compravam ação de dividendo para poder ter renda. Né? O marido falecia, naquela época a mulher não tinha, não dominava o mercado de trabalho, não tinha acesso ao mercado de trabalho, então morria o marido e elas ficavam sem renda. Então elas optavam por vender o patrimônio que tinham para comprar ação de dividendo, ou antes mesmo de fazer uma poupança em ação de dividendo, pensando no futuro, tá certo? Então aqui está citando aqui isso daí. Assim, eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado, pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitos que não atingiam 1% ao ano. Pô, nós vimos aí uma métrica de preço, 6%. Estava 1% porque estava muito cara a bolsa. Então, até coloquei aqui, eu coloquei em destaque, valuation. Pelo dividendo baixo, o Okada percebeu que a bolsa estava muito cara. Então, era loucura entrar. E as outras pessoas não, foram só pensando que as ações estavam valorizando, vou ganhar na valorização e tal, Okada não, ele usou a métrica do dividendo e viu que estava cara a bolsa. Então, isso impediria essas pessoas aí desafortunadas que perderam dinheiro se tivesse observado. Ele continua. Portanto, um aplicador sério que objetiva os dividendos não iria comprar. Isso quer dizer que, se um dia as cotações caírem, como de maneira nenhum o povo suportaria psicologicamente, né, porque, lembra, efeito manada, ciclo de mercado, caiu a ação, as pessoas começam a vender mais ainda e cai mais ainda. Estava claro que cairia bem,
E esse caimento provoca o caimento acelerando a baixa. Né? O que significa isso aqui, que eu acabei de dizer? Quando chega num ponto que as pessoas estão vendo que não está mais valorizando tanta bolsa, algumas pessoas começam a vender. Outras que veem pessoas vendendo, começam a vender também. O preço cai. Pessoas veem o preço caindo, começa a vender mais, o preço cai mais ainda e não para. Por isso que despenca. O preço estoura a bolha. Tá certo? Por isso é que em tão pouco tempo baixou tanto, como se vê. Aí eu coloquei efeito manada, ciclo de mercado. Tá certo? Então você tem lá, tá lá, vai subindo a bolsa, vai subindo, chega lá a euforia, e assim, chega num ponto que depois as pessoas começam a desesperar, começam a vender, aí vai vendendo mais, até volta ao início. Isso é o ciclo de mercado. Mínimo, máximo, e assim vai. Tá bom? Só que demora anos para recuperar, esse é o problema, né, dessas pessoas que perderam dinheiro. Bom, então, finalizando aí, ó, como saber se uma ação está cara ou não? Como que a gente pode saber? Baseado no que a gente viu. Né? Eu expliquei uma maneira simples de valuation. Como que a gente pode saber se uma ação está cara ou não? Tá? Então, fica aí essa pergunta aí. Para a próxima. Bom, e aqui, finalizando o texto do Okada, o que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, no caso que os preços baixarem até o fundo, os capitalistas se mobilizavam para a compra. Por isso era possível evitar a maior queda. Mas hoje em dia, se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações desconhecem o fundo. E deve-se considerar que, para se recuperar, necessita-se de um período bastante longo. Tá? Então, o que é essa questão de os capitalistas se mobilizavam? É porque lá nos anos 40, imagino que era igual ao início da Bolsa, lá nos anos final dos anos 20, final dos anos 20 nos Estados Unidos, onde os grandes milionários, seriam bilionários hoje, eles corriam e compravam ação quando estava barato. Então o mercado recuperava, voltava a subir. Eram poucas pessoas investindo, então os bilionários conseguiam fazer a bolsa subir rapidamente. Até manipular mesmo a bolsa. Tá? Como era também aqui no Brasil, até aí os anos 70, mais ou menos, era assim. Né? Poucas pessoas investiam, então quem tinha dinheiro conseguia manipular. Até o caso do Nagy Narras, pesquisa depois, você vai ver isso daí, como ele manipulava o mercado facilmente. Hoje já não é possível, tem muitas mais pessoas investindo, então você precisaria de muito dinheiro para fazer a ação subir. Né? E aí, no caso, em 47, eu já falava que isso já não acontecia no Japão. Então, não se conseguia fazer a ação subir com os milionários, né, que eles chamam aqui os capitalistas comprando as ações. Né? E aí, quando tem a queda, demora bastante tempo. Fica bastante tempo, anos. Da mesma maneira que você tem anos num ciclo crescente, você tem anos num ciclo decrescente também, tá? E principalmente até às vezes até no fundo, até começar um novo ciclo de alta, tá? Então por isso tem que ter paciência e entender ciclo de mercado, por isso que eu expliquei para vocês, né? Bom, alguma pergunta aí? Bom, não tem nenhuma. Se tiver, coloca lá no grupo, então. Obrigado pelas participações. E até a próxima, meus queridos. Vamos ver aqui mais aqui, só para finalizou. Aqui, referencial teórico que eu usei, tá bom? Para esse encontro aí. Bom, obrigado aí. Até semana que vem.